Este é o canal das operações nacionais e internacionais. Vamos para o áudio. Segundo áudio do dia 4 de outubro, 23h52, vou fazer o segundo e último áudio. Nós estamos num momento muito crítico e só para terminar essa reflexão, sem que fosse intenção de mexer no aspecto político, mas a vida é política, política da escola, política da igreja, política da família, a vida é política. Nós, nesse momento em que vivemos, nós precisamos ter muito claro que não é possível fazer discriminação. Se nós olharmos a política eleitoral dos países, os lugares com ditaduras, as ditaduras comunistas, isso foi horrível. Nunca gostei, sempre fui contra, abomino ditaduras. E também abomino ditaduras de direita, como já tivemos em muitos lugares. E também abomino a ditadura do capital, a imposição, o controle do dinheiro na vida das pessoas. É horrível, porque impõe uma condição de vida desumana para a maioria das pessoas. O capitalismo é mais cruel do que a tortura do corpo em muitos países. Mesmo tortura de direita, aqui pertinho no Chile nós tivemos uma ditadura, uma tortura terrível. Tivemos no Brasil. E as ditaduras, as torturas, o sofrimento nos regimes comunistas de esquerda também. Ambos abomináveis. Eu sou e serei por toda a minha vida defensor da liberdade de expressão e dos direitos humanos para todos, onde as pessoas têm que ser respeitadas, merecem ser respeitadas. As pessoas que seguem ao meu Senhor Jesus Cristo e as que não seguem a Ele também merecem, porque todos somos humanos. E o meu Senhor Jesus Cristo nunca defendeu violência, nunca defendeu o uso de armas. Já ouvi gente dizer que sim, interpretou errado, não sabe ler, ou se sabe ler, não tem o cognitivo necessário para interpretar o que leu. Jesus nunca defendeu o uso de armas. E a igreja que usou armas para induzir, forçar ao cristianismo, pecou. Matavam quem não aceitasse ser cristão. Absurdo. Esses padres, esses bispos, esses cardeais, esses papas que davam essas ordens, já estão tudo nos quintos dos infernos. E quem executava, quem praticava, quem fazia também. Então nós estamos no momento em que nós estamos entrando na libertação. E a partir disso, a sociedade vai sendo transformada gradativamente, aos poucos. A liberdade é a palavra fundamental, a democracia. E isso não dá margem para que um país invada outro, como esse maldito Putin, matando. Como essa maldição que está acontecendo. E muitos que são de direita, pensamento de direita, agora porque dizem que lá nos porões, lá na Ucrânia tem, isso. Ok, eu não estou duvidando. Por causa disso, agora defendem um ditador tirano de esquerda que quer refundar a União Soviética. Já acham que ele está certo. Cadê a lógica na cabeça de certas pessoas? Não vou usar termos mais agressivos. Então, o controle de cada país é soberano. Ninguém pode invadir outro país para fazer justiça. Não existe, portanto, nenhum grupo de soldados de chapéu branco, amarelo, vermelho, azul ou cor-de-rosa que vai invadir o Brasil para fazer prisões em massa. Isso também é coisa de tolos. De quem olha muito filme de ficção científica, quem assistiu Arquivo X em demasia, Jornada nas Estrelas.
Isso não existe. Além do mais, existe uma praga na história da humanidade, a Ku Klux Klan, uma seita de fanáticos brancos que exterminava negros, perseguiam, matavam negros, os pretos nos Estados Unidos, na primeira metade do século passado. Uma coisa odiosa, a Ku Klux Klan. E dali eles andavam com os chapéus brancos. E a partir dali surgiu a ideia de justiceiros, uma polícia justiceira para a humanidade, os chapéus brancos. Pois é, o líder dessa baderna toda deve estar preso ainda. Era um criminoso. Então podiam ter pelo menos quem inventou esse sonho, essa ficção aí dos chapéus brancos virem para o Brasil fazer prisão, podia ter pensado numa outra cor de chapéu, ou dizer os boinas brancas, qualquer outra coisa já seria melhor, né? Então foram tão tolos que usaram essa expressão, os chapéus brancos, né? Então eu fico triste, sabe, de saber como tem gente assim. Teve um aí que se diz professor falando horrores esses dias, nessas instruções, e tem gente que o segue, mas viva a democracia, tá? Fico com pena dessas pessoas, eu tenho muita pena deles, muita compaixão, tá? Então, qual é o meu parecer? Não me perguntem, não precisam me perguntar, porque não existe Operação Storm, não existem os chapéus brancos que vêm prender pessoas no Brasil, tá? Não existe aquela gerente de banco que ficou enclausurada, que foi lá levada quase como refém, não levou nem roupa de reserva. Tomara que ela tinha levado calcinha e sutiã, né? Tomara que isso, pelo menos. Porque disseram que ela não saiu de casa com nada. Não levou nada. Acho que nem documento, foi sem lenço e sem documento. Enclausurada, não sei se era num mosteiro dos monges lá no Tibete, onde é que era, que ela estava lá numa prisão, para aprender a trabalhar com computador quântico. O mais interessante é que não existe computador quântico. Não disponível para uso. Existe em teste na fábrica. Nos Estados Unidos é uma fábrica, um equipamento humano, 100% humano, na fábrica da IBM. E tem teste em alguns lugares. Parece, eu não fui investigar, que tem no Pentágono, um, em Reno e um na China. Parece que são 3 que existem. Tá certo? Aliás, falando em China, a China de esquerda, comunista, é um dos grandes financiadores das operações. Vocês percebem quanto são ridículos esses que dizem que quem é de esquerda não vai receber, se um dos grandes financiadores das operações é o governo chinês, comunista? Percebem o quanto é ridículo a afirmação desses tolos? Então, nós precisamos despertar o senso crítico, sabe? Nós precisamos não acreditar em tudo que um bobo comunicador, bom comunicador fala. E se vocês pensam a meu respeito isso, então não escutem os meus áudios. Simples assim. Muito simples. Muito fácil de entender. Tá? Então aquele negócio daquela gerente foi criado por um sujeito aqui do Brasil que inventou essa gerente. Aliás, nem se ouviu mais falar dela, né? Será que morreu de fome lá, enclausurada onde ela estava? Coitada, né? Mas tá, vamos adiante. Lembrei. Eu estava querendo lembrar aqui dessa questão das datas fixadas que nunca aconteceram. Agora, nós estamos no momento, no meu entendimento, sem ter data, dia fixado com exatidão. Parece estar acontecendo sim a nível mundial. Tudo que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, conversado com pessoas que têm a receber lá fora, que têm operação, gente que nem vendeu aportes, e eles têm a transação deles sem venda de aportes. E essas pessoas dizem que sim, que está encaminhado, está acelerado e vai acontecer. Mas não é porque tem uma lâmina circulando por aí com uma centena de nomes de bancos aí que eu estou empolgado. Não. É porque eu converso com gente séria que concorda comigo. Concorda comigo o quanto é ridículo o trabalho de um grupo de pessoas aí. Tá? Essas transformações na sociedade não vão acontecer num estalar de dedos. O dinheiro vai ser reajustado gradativamente nos países com o aquecimento da economia de todos eles a partir da distribuição do dinheiro das operações.
É isso que vai acontecer. A redenção financeira, a redenção social, a revalidação das moedas. Tá? Outra coisa que nós temos que ficar atentos é que o que regula tudo isso é o Tratado Gesara. Tratado? Pois é, eu já falei. E tem pessoas que não escutaram ainda quando eu falei ou esqueceram. Não existe lei Gesara, tá, gente? Não existe nem lei Nezara. Nezara é de nacional, lá para os Estados Unidos. Gesara é de global. É para a Terra toda. Quase toda a Terra. O acordo, a aliança, o tratado dentro de Gesara, no GCR, são 209 países. Existem 266. 209 estão participando. Bom, Nezara é um conjunto de leis criadas nos Estados Unidos para regulamentar a sociedade deles de uma forma diferente. Então aconteceram transformações no campo econômico, no setor de exportação e importação, no mercado, nos direitos sociais, na área de saúde, de educação, os impostos, muita coisa, de segurança pública, acho que isso eu já falei. Muitas alterações aconteceram, várias leis que foram sendo ajustadas durante alguns anos até que tudo fosse concluído, e esse conjunto de leis é a Nezara. E baseado nisso, existe a proposta que o Brasil assinou ainda no presidente Temer como governante, Gesara. Mas é um tratado que o Brasil concordou de participar e foi ajustando e vai ajustando aos poucos. Assim é para os outros países. Então não é uma lei. E não existe uma lei que alguém venha aqui obrigar a fazer, executar aqui dentro, na marra, na força. Por isso que eu disse, não vem ninguém para cá fazer prisões em massa. Não vem ninguém para cá tomar conta do Brasil. Tá? Tudo vai sendo ajustado de acordo com as leis brasileiras pelo governo brasileiro. Seja Jair ou seja Luiz. Esse é o compromisso. Assim como nos Estados Unidos ficou concluído tudo no governo Trump, ele era o responsável por ser o presidente da nação mais influente no mundo, tida como a mais poderosa, tida como a maior democracia do mundo, e isso aí eu faço ressalvas, né? Por causa disso, ele encaminhava, visitava, recebia líderes dos países, visitava outros países para encaminhar a assinatura de Gesara, do tratado. Então ele, quando presidente, ele era fundamental, a pessoa dele, mas não Donald Trump, e sim o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, quem está à frente de tudo é Joe Biden, é o presidente dos Estados Unidos, eleito democraticamente, segundo a lei, e que, se Deus quiser, vai ser reeleito daqui 2 anos. Tá? Quanto àqueles que falam que Trump vai voltar, é a 8ª data que marcam, agora para janeiro, dizem que Trump vai voltar. São os mesmos tolos de que eu já falei antes. Trump vai voltar em janeiro para o governo nos Estados Unidos. Pois então, como eu não quero mal para ninguém, quando for a reeleição do Biden, provavelmente Trump vai estar preso, aí nós podemos nos encontrar. Esses tolos que hoje falam que Trump vai voltar, vamos nos encontrar, comer um churrasquinho e vamos dar risada das tolices de vocês. Pode ser? O Brasil já vai estar bem melhor, já vai estar também daqui 2 anos, muito melhor do que hoje. E aí a gente vai conversar e vai dar risada. Como acreditaram tanto no Arquivo X, Jornada nas Estrelas. Tá? Trump provavelmente vai ser preso porque ele tirou escondido documentos secretos, sigilosos do governo dos Estados Unidos e levou para casa dele. FBI e Polícia Federal invadiram, pegaram, prenderam, recolheram tudo e já chegaram à conclusão de outros casos a partir do que foi encontrado ali de desvio de dinheiro público. Trump e o chefe de campanha dele, o do chefe de campanha do Trump é muito conhecido de quase todos aqui, porque foi o mesmo chefe de campanha do nosso atual presidente.
Esse homem está preso nos Estados Unidos, ele participou de desvio de dinheiro lá. Então, e Trump também está sendo investigado por isso. Então, provavelmente daqui a 2 anos, Trump esteja preso. Mas voltar ao governo dos Estados Unidos, nunca. Nunca. Porque o que tem por trás das operações é muita bondade, é muita sinceridade, é uma força do bem. E essa força do bem é inspirada por Deus. E Deus não vai permitir que criminosos voltem ao poder lá nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que para mim está clara. Eu acredito que nos Estados Unidos isso não pode acontecer, porque continua sendo a nação esteio, representante para tudo, modelo para tudo, continua sendo os Estados Unidos. Então como que, sabe? Ok, esse assunto tá, ele não volta. Outra coisa interessante que os tolos falam, que Haia é uma cidade na Holanda, onde existe o Tribunal Internacional de Haia que julga criminosos a nível mundial, criminosos de guerra, como os nazistas e outros que cometem crimes de guerra. É onde o Putin vai ser julgado logo. Tá? Lá existem três possibilidades. É condenado à prisão perpétua, é condenado à morte ou é dado a liberdade de se matar. Suicídio. A pessoa tem essas 3 hipóteses lá. Ou se mata, ou matam a pessoa, os condenados lá, ou prisão perpétua. E em Haia não tomam decisões, não fazem leis, não votam leis, não tratam de taxas das operações, porcentagem das operações, quanto vai ser distribuído nas operações, não tem nada a ver Haia com as operações. Então é mais uma maluquice de tolo falando. Então por causa disso é que eu digo, temos que estar atentos. Lá é um tribunal, vocês sabem o que é um tribunal. Tribunal não trata de negócios, só julga. Julga se um negócio foi feito errado e vai a julgamento. Se não, não. Tá? Então vamos aguardar. Vamos com a última maluquice. De que o Wells Fargo, banco nos Estados Unidos, um banco assim como o Bradesco, Itaú, Santander, o Wells Fargo é um banco nos Estados Unidos por causa do terremoto, furacão. Alagou tudo, estragou os computadores e tal, por isso faltou o código para chegar aqui, a liberação. Isso também é tolice. Tolice, quem falou isso aí não tem noção de nada, não sabe o que está falando. Quem liberou os códigos para cá, já vieram e já foram inseridos, é o Banco Mundial. Sabe? Eu poderia... Não tem, simplesmente não tem. O Wells Fargo não tem nada a ver, não tem nada a ver o furacão, o computador estragado, nada a ver. Nada a ver. Tá? Então, eu acho que as pessoas deviam, em vez de estar procurando falar o tempo todo alguma coisa, e acabam falando tolices, deviam pensar melhor, ficam mais em silêncio, falem menos, e digam coisas mais sérias. É a minha sugestão. Tá? Então, seria isso para vocês, e digo para vocês todos, fiquem em confiança, porque está andando, está chegando a nossa vez. A bênção vem vindo. Que a paz de meu Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com os cristãos e com os não cristãos também. Que a paz dele se estenda para todos. E proteção especial do Cristo a todos os gestores, às suas equipes, ao pessoal dos bancos, a todos que vão fazer a movimentação financeira. E isso é a qualquer momento. Forte abraço a todos. Podem compartilhar.